Fala galera, eu sou o Diogo. Vanessa. E esse é o HP. Hamlet Pai. E esse é o nosso canal, Omeleteiros de Elsinore. A gente, pro nosso vídeo, nós vamos fazer o nosso primeiro quadro, que é De Volta ao Passado. Nele, tem 4 tópicos pra gente falar. Tempo de módulo, objetivo da peça, experimento e as torres. Isso. Tempo de módulo, galera, pra gente lembrar, né, desde a divulgação do módulo, a gente colocou 1 ano de processo, de março de 22 a março de 23, né? Nesse tempo, 1 ano, a gente tem que descontar o experimento, que foi 3 meses, então já são, em vez de 12 meses, 9 meses, e 1 mês de recesso. As nossas aulas vão acabar 12 de dezembro e vão voltar 9 de janeiro. Então, 1 mês a menos. Então, em vez de 9 meses, 8 meses. Ainda nisso, a gente fez 1 mês só de audições. Então, são 7 meses pra gente montar o Hamlet, né? Então, e quando a gente divulgou esse 1 ano, né, eu pensei em colocar um tempo maior. Pensei mesmo, colocar 1 ano e meio. O Gelson tá falando pra Vanessa, o Gelson fazia módulos, ela lembra, de 2 anos, né? Mas, divulgando de 1 ano, já teve gente que falou assim, nossa, vai apresentar só em 2023. Por isso colocamos também o experimento em 22. E então eu achei que ia ser muito, tá? Então isso, primeiro vamos relembrar que a gente colocou esse 1 ano. Mas não é 1 ano, né? É menos, é bem menos, são 7 meses para montar o Hamlet. Uma peça que nós nunca montamos no CA, né? Eu e a Vanessa nunca montamos, nunca foi montada no CA e nunca foi montada nesse novo teatro. Em relação aos objetivos da peça, que é o nosso segundo tópico, né? O objetivo da peça, só para relembrar para todo mundo, é a gente apresentar uma peça do Hamlet curta, leve, com uma linguagem de interpretação que não é blasé, que é viva, que tem sangue no olho, que deixa a história interessante. E o objetivo é, para a pessoa mais leiga que for, ela vir assistir a peça e não sair achando Shakespeare chato. Pelo contrário, sair falando, meu, legal isso aí, acho que eu vou comprar o livrinho. Esse sempre foi o objetivo da nossa montagem, tá? Então isso é só pra gente lembrar. O experimento, a gente tinha algumas possibilidades de agir com ele. E quais eram os motivos, né? Primeiro, era trabalhar o corpo. Então, trabalhar o corpo do ator, trabalhar a linguagem, a apropriação, entender o seu corpo dentro dessa atmosfera, dentro da linguagem do Hamlet, do peso da existência, né? O outro é trabalhar o lírico. Então, a gente trabalhar a parte da mais poesia, poética, entender como falar sobre poesia, como dialogar sobre poesia. E também fez parte... Escolher poesias, escolher né? poesias. Pesquisar, escolher. Tanto que muitas poesias que vieram foram dos próprios atores, né? Isso também foi muito legal. E no corpo também, o corpo performático, né? Trabalhou a performance. Sim. Muita performance também. Refletir sobre o peso da existência. Tivemos um jantar sobre o peso da existência, que também foi uma aula a mais, né? Dentro do módulo. A pizza. E refletir a temática da peça dentro do experimento no palco, né? E também colocar essa possibilidade junto com a plateia. Se a plateia estava entendendo o que a gente estava querendo abordar. Né? Então, acho que isso também foi bem legal. Atuar em 2022, que era uma proposta que a gente colocou, como o Di falou, de vocês apresentarem algo em 2022, subir no palco. E também compensar os protagonistas, né? Porque muita gente não pegou protagonistas no próprio Hamlet e tiveram protagonistas no experimento. Isso. E foi um resultado muito acima do que a gente esperava. A plateia gostou pra caralho. Foram 3 meses assim que foram levinhos, foi rápido, né? Ficou linda a peça, ficou muito bonita. E teve muita participação dos alunos, então acho que isso foi o fundamental pra gente. Então, o experimento foi uma decisão lá atrás, né, também. Então, uma decisão lá atrás, 1 ano de módulo. A outra decisão, fazer o experimento. O experimento, check, fizemos, foi do caralho, foi maravilhoso, deu um gás na turma, a egrégora tá ótima. Então, foi uma decisão muito boa, mas que roubou 3 meses desse 1 ano do processo. E, por último, o quarto tópico desse primeiro quadro, lembrar que lá atrás, né, eu até mostrei um 3D para vocês, que a proposta era a gente construir torres com os praticáveis, colocar rodinhas, e fazer uma peça que tenha a movimentação dessas torres, que tem jogo de luz com as torres, né? Então, isso é uma coisa também muito nova. Eu e a Vanessa, a gente fez outras peças lá no Next. Lá não tinha praticável. E aqui, além dessa peça ter o praticável, a gente está fazendo um uso totalmente inédito do praticável. Ele em movimento, com a torre em cima, sobe, pula do praticável, né? Então, uma coisa interessante para uma escola, nós somos uma escola. Então, vamos experimentar uma outra linguagem, vamos ver o que dá certo, o que não dá certo, como artistas mesmo, né? Criando uma coisa inédita. E não só fazendo mais uma versão, assim, simples do Hamlet. Não, vamos fazer uma versão que vai ser qual? A versão das torres. Então, ela é doida. Contemporânea. Mesmo que não dê muito certo, mas assim, nós estamos experimentando, né? Estamos criando, tá? Então, esses são os 4 tópicos que a gente queria só recordar com vocês nesse quadro, que é De Volta ao Passado, relembrando lá a primeira aula. Vamos agora pro nosso segundo quadro desse nosso vídeo dos Omeleteiros de Elsinore. Isso, que é a reta final. A reta final é o momento que a gente tá agora, galera. A gente terminou o experimento, terminou a montagem, fizemos em 2 aulas, foi super corrido, mas fizemos, de certa maneira. E agora a gente tá nessa reta final, nós temos pouquíssimos ensaios, dá mais ou menos 3 ensaios para cada elenco,
a partir de janeiro, né? Então, para essa reta final, a gente separou 4 tópicos para falar com vocês. Que são eles: desafios, inexperiência da direção, o pedagógico e também o peso da existência. Isso. Em relação aos desafios, galera, a gente tem muitos desafios aí nessa reta final. Primeiro as torres, como eu falei. Então, assim, realmente são trambolhos enormes, né? Eles fazem barulho, eles chamam a atenção durante a cena, é difícil de manipular, não é tão simples de pôr pra cá, pôr pra lá, né? A galera tem medo de cair, tem medo de subir, tem medo de descer mais acrobaticamente, né? E tudo isso é super legítimo, né? E a gente, como diretor também, precisa assistir e ver se está funcionando. Né? A movimentação do praticável junto com a cena, não, vamos fazer uma transição, porra, mas ficou 50 transições, vai quebrar demais a peça. A gente precisa entender como é que a gente trabalha com esses 3 trambolhos, né? esses 3 carros alegóricos circulando durante a peça. Esse é um dos desafios. Outros desafios, luta de espadas, é uma coisa que a gente vai ter que coreografar, vai ter que afinar, porque senão vai ficar cômico, né? Essas mortes finais e todo mundo morre, né? A gente viu no ensaio de ontem a morte do Polônio. E as mortes, no último vez que fizeram Shakespeare aqui no CA, as mortes ficaram cômicas. A galera morria e a plateia ria, né? Então, a gente até fez exercícios no começo do módulo sobre as mortes, estão lembrados? E a gente precisa qualificar essas mortes, deixar elas bem feitas, bem dirigidas, sobretudo na cena final que morre Rainha, Laertes e Hamlet, né? E tem o Polônio, tem a Ofélia, enfim. Na própria audição tinha as mortes. Tinha as mortes, né? Então a gente precisa afinar isso, ter um tempo para dirigir isso, né? E aí esse desafio, galera, que é ter muito pouco tempo para estrear, tá? Outra coisa, a inexperiência da direção. Nós somos diretores inexperientes. Primeiro que somos muito jovens, eu praticamente estou com 18 para 19 anos, né? Enfim, a gente somos diretores inexperientes, a gente está começando, a gente é ousado, é maluquinho, mas a gente não consegue ter as soluções assim de bate-pronto, de um dia para o outro. Não, a gente fica pensando. Eu de ontem para hoje, não dormi, fiquei só fritando a cabeça, maquinando, meu Deus, aqui, ali, tem que jogar para trás esse praticável, né? Então não são coisas simples e ao mesmo tempo a demanda de vocês é muito grande. Vocês são alunos excelentes, uma expectativa lá em cima, e a gente não quer atender a expectativa de vocês, a gente quer superar, né? A gente quer fazer uma aula que você fala, nossa, foi muito mais legal do que eu imaginava, né? Só que para isso é difícil para nós, né? Hamlet é uma peça também muito complexa, um texto, tem um peso, né, assim, literário e tal. Então, e outra, inexperiência nossa também até em imaginar quanto tempo as coisas vão levar. Né? Então, imagino que vai levar tanto tempo. Aí você vai ver, é muito mais, porque o praticável não vira essa porra, né? Enfim, faz barulho. A escada, né? A escada não vai funcionar, então vamos ter que treinar os Hamlets. Então, é mais tempo, né? Em termos de acertar no planejamento, quando você é mais experiente, está fazendo peças no teatro que você já faz há muito tempo, acho que é mais fácil. A gente está começando nesse teatro aqui da Russo, né? Então, eu vou falar um pouquinho do pedagógico. O primeiro é o tempo de cada um, né? Cada um tem o seu tempo para decorar o texto, para entendimento. E a gente está preocupado em relação a isso, no tempo que a gente tem para percorrer esse caminho. De não conseguir respeitar cada um, o momento de cada um. Né? Então, acho que isso é um fator importante. Também, cada um tem as suas dificuldades. Então, algumas pessoas têm dificuldade com o corpo, outras com a voz, outras com a articulação, outros com o entendimento do texto, com a interpretação. Então, a gente quer respeitar esses limites e ajudá-los a vocês superar eles também, né? O terceiro fator é a egrégora. A gente não quer que seja um processo pesado, cansativo, e aí começa a minar energia, uns vêm, outros não vêm, aí vira aquela discussão. Um cobra o outro. Você não veio pra gente passar nossa cena. Você não montou praticável. Então fica aquela coisa super chata, a gente não quer que aconteça isso, até porque é uma turma maravilhosa, super dedicada, empenhada e muito unida. E é perder a egrégora que foi construída com o peso da existência, com o experimento, né? Sim. Que mais? O desenvolvimento de vocês em relação aos personagens, à interpretação, também pra gente é muito importante. E para eles acontecerem, precisa de um certo tempo. Não dá pra fazer isso em 3 ensaios. Corrido, pesado, cobrando vocês, sendo carrasco com vocês. Então, acho que também isso é um fator importante. Né? A gente tá com medo de não conseguir desenvolver assim, o nosso trabalho pedagógico direito nessa correria. Dá pra correr? Dá pra correr. Dá pra meter o chicote em vocês? Dá pra meter. Mas pedagogicamente, a gente vai conseguir respeitar o tempo de cada um, a dificuldade, a necessidade de faltar de cada um. Um tem tempo para trabalhar, estudar durante a semana, o outro não tem, o outro tá em depressão e não consegue nem vir para aula. Então, essas coisas, se a gente tiver essa correria agora, vai ser atropelado, né? A gente sabe que vai ser atropelado. E o último, quarto tópico é o peso, né? Resumindo tudo isso, esses desafios, a inexperiência nossa de gerenciar tudo isso e o pedagógico ser atropelado, vai virar um módulo pesado.
né? Vai virar um módulo pesado nos próximos meses, né? E a gente não quer, por exemplo, fazer ensaio extra de domingo, de sexta, feriado, 3 ensaios num dia, né? Domingo de manhã à tarde. Ou então, mesmo que seja marcar com cada um separadamente, todo mundo vindo aqui outros dias, isso começa a carregar muito a coisa, a gente começa a cobrar, né? Cobrar, pô, você não decorou, aí começa a ficar pesado, pô, você faltou, começa a ficar pesado, e uma coisa que pode ser um prazer, que tem sido um prazer esse módulo, desde as audições foram muito legais, o experimento foi muito legal, as primeiras aulas, os exercícios que vocês fizeram no começo foram sensacionais. Então, tudo isso pode virar um peso. E lá na primeira aula, a gente estava falando que a gente queria fazer um módulo leve, refletir sobre o peso da existência, mas fazer um módulo leve, tá? Então esse é o momento que nós estamos, com tudo isso. Medo de virar um peso, medo de atropelar o pedagógico, nós assumindo a nossa inexperiência e essas dificuldades todas de cronograma. E esse peso, ele pode ser transformado em um peso tanto para vocês quanto pra gente também. Total, né? total. Então acho que é legal. Deixa eu saltar isso. Muito bem, nosso último quadro desse vídeo gigantesco, né, se chama A Decisão, e nele nós vamos falar 3 coisas. Primeiro, os próximos módulos, o adiantamento do espetáculo, do processo. Adiamento? Ai. O adiamento. Adiantamento, a galera vai morrer do coração. E as desculpas. Isso. Então, galera, a primeira coisa em relação aos próximos módulos. A nossa estreia, dia 25 de março, né, ela tá travada ali nessa data, sem possibilidade de adiar. Por quê? Porque numa hipótese de abrir uma turma a mais de iniciantes de semana, eu e a Vanessa iríamos ficar com essa turma a partir de abril, né? E aí vocês seguiriam para um próximo módulo Plus, depois do Hamlet, com o Samuca e a Lili fazendo o Bem Amado, tá? Então, isso é o que estava até agora, né? E não é segredo para ninguém, eu gosto muito de dar aula para os iniciantes, me renova e tal. E nos avançados eu fico sempre achando que eu não estou conseguindo atender as expectativas, eu saio às vezes meio derrotado de aula assim, apesar de gostar muito das pessoas dos módulos avançados, meus alunos, amigos, mas iniciantes eu gosto muito, me renova. Mas aí, o que nós pensamos? Nós pensamos também o contrário. E se a gente abrir mão desses iniciantes, eu e a Vanessa, continuar com vocês nos módulos avançados de segunda-feira? Então a gente também tem um ganho. Primeiro que vocês são uma turma incrível, uma galera incrível, é muito legal assistir o ensaio de vocês, vocês detonam, vocês têm uma dedicação, são criativos, né? Então a gente continuaria de segunda-feira com vocês em módulo Plus. Inclusive, a gente na segunda-feira quer passar uma lista para vocês colocarem nessa lista o que vocês gostariam de fazer no próximo módulo Plus com a gente de segunda-feira. Comédia, drama, Scooby-Doo musical, né? Enfim, aí vocês colocam lá, a gente vai ver o que todo mundo quer, não vai dar para atender todo mundo, mas a gente começa já desde agora, de 2022, a pensar o próximo módulo, o que nós vamos fazer. Se é alguma ideia que a Van já tem faz tempo, se é alguma que eu já tenho faz tempo, ou se é uma nova, surgindo da demanda de vocês, né? E então isso é a questão dos próximos módulos. Então aí a gente, ao fazer isso, ao continuar com vocês no módulo Plus e abrir mão do iniciantes, né, a gente não tem essa trava mais do dia 25 de março. E aí vem o nosso próximo tópico. Que é o adiamento, não adiantamento. Coração atrás. E aí nós estrearíamos no dia 25 de março. E aí nós vamos ganhar 2 meses, tá? Nós vamos estrear no dia 3 de junho. 3 de junho. Né? Isso. Tá? Então aí a gente está oficialmente passando a nossa estreia do dia 25 de março para o dia 3 de junho, para ganhar mais 2 meses de aula, né? Eu sei que, fica longe, mas, galera, isso vai passar assim. Como passou esse processo, ano. A gente vai piscar o olho, já vai estar chegando a estreia, mas com esses 2 meses, a gente consegue, por exemplo, fazer em março, um ensaio com o Ivan, para ver a luz, para ver que está funcionando, se tem que mudar ou praticar, fazer alguma alteração. Com esses 2 meses a gente consegue afinar as mortes, a gente consegue fazer laboratório de alguma coisa que a gente sentir necessidade, né? Então, assim, coisas que vão agregar muito, que agregaram, por exemplo, no ensaio sobre a macheza, a gente fez laboratórios, a gente fez um monte de coisa incrível no módulo, e eu acho que se a gente fizer essa correria para estrear agora, já em março, não vai dar tempo. E com esses 2 meses dá pra gente dirigir, sabe? Cada papel, o coveiro, o Rosen, o fantasma, não sei o quê, todas as falhinhas, construção de personagem. Aí a gente consegue respirar um pouco melhor, ter aulas mais leves, né? Manter a egrégora, né? E ainda assim estrear no primeiro semestre, né? Então não é tanto que muda assim. E aí no segundo semestre a partir de julho, né? A gente já começa um novo módulo com vocês, tentando atender aí a maioria da expectativa de vocês para um próximo módulo Plus, tá? E por fim, né? O último tópico é pedir desculpa, porque a gente tinha planejado, né? Um mês, visualizamos, pensamos quantas aulas seriam necessárias,
mas a gente não conseguiu acertar nesse cronograma, né? Não é por culpa de vocês, assim, não pensem que, pô, é porque eu faltei, é porque eu não decorei. Não é, na verdade é pelo que eu falei, né? A gente tá num teatro novo, experimentando as torres, né? Um texto novo. E no fim acabou ficando mais curto do que a gente imaginava mesmo, tá? Então, e aí a gente pede desculpas aí, conta com a compreensão de vocês também, né, em relação a isso. A gente sabe que o ideal é a gente botar uma data e cumprir essa data, mas a gente não pode também atropelar o ser humano por conta de um cronograma, né? Então, acho de um prazo, de um determinar, colocar limites, né? Exatamente. E aí, com esse adiamento, a gente não vai precisar fazer ensaio extra, a gente vai sempre nas segundas-feiras, vai fazendo, chega, dá para ter final zen na aula, dá para aproveitar bastante e curtir, né, esse próximo semestre, aí sim, um semestre aí com o Hamlet. O Di estava falando uma coisa que eu acho legal também ressaltar, que é deixar vocês orgulhosos do que a gente vai entregar. Verdade. Né? Não simplesmente entregar algo de qualquer jeito. A gente não quer isso, muito pelo contrário, a gente quer fazer uma coisa profunda, verdadeira, que a galera que for assistir veja que realmente e aprecie uma arte. Acho que isso é fundamental também. Um acabamento legal, né? É isso, galera. Então, esse é o nosso aviso. Segunda-feira a gente bate um papinho também, passa a lista para saber o que vocês querem fazer depois do Hamlet, tá? E aí a gente ganha esse alívio aí para ter aulas menos estressantes, menos puxadas. Mas a gente conta também com vocês, não só com a compreensão, mas para tentarem não faltar. Né? A partir de agora não tem mais papel na mão, isso não muda, tá? Não tem mais papel, texto decorado, galera, né? Não tem essa de eu não sei qual que é o meu personagem, isso não pode acontecer mais, nas próximas aulas isso acabou, né? Pra quê? E outra, e a gente conta também com que vocês, durante a semana, peguem esse texto, sabe? Experimentem. É um texto difícil. E tragam ele pra aula mais quente, sabe? Mais quente. Não assim, eu vi na segunda passada e agora tô trabalhando com ele de novo depois de uma semana. Para vocês experimentarem em cena, né? Se soltarem, experimentarem, partitura, interpreta, faz de um jeito, faz de outro, porque aí a gente consegue dirigir. Se vocês estiverem em cena lendo o papel, aí a gente não tem muito o que fazer. E se não vir para aula, então, mais complicado ainda. Beleza? Beleza. É isso. Beijo da caveira. Valeu, galera.